Agradeço a presença de todos. Eu acho que a imprensa conhece já muito bem o Dr. Túlio, o Dr. Arthur, e eu vou apresentar o Dr. Ângelo Fernandes, que é professor de cirurgia de tórax e, neste momento, diretor clínico do Hospital Sírio-Libanês. Eu vou fazer um breve resumo do que está acontecendo com o prefeito Bruno Covas. Depois eu vou passar a palavra para os especialistas e, na sequência, abriremos para perguntas dos jornalistas. Então, como todos sabem, o prefeito internou no Hospital Sírio-Libanês para fazer a sua avaliação rotineira. Ele faz isso sequencialmente durante o ano. E, nesta última avaliação, os exames de imagem, os exames endoscópicos e os exames gerais mostraram um avanço da doença, tanto na região do fígado, como também no aparecimento de lesões ósseas. Isso fez com que os oncologistas, Dr. Arthur e Dr. Túlio, fizessem uma nova proposta terapêutica composta de 2 quimioterápicos e 2 imunobiológicos. Em paralelo, houve uma decisão do grupo de fazer uma complementação alimentar através de soros injetados por via parenteral, por conta que nós entendemos que o prefeito emagreceu e ele precisava ter essa complementação, que é e será feita durante as madrugadas. Enquanto o prefeito dorme, ele tem um catéter central, e neste catéter são introduzidos alimentos por via venosa. Então, esse tratamento começou, havia uma previsão de alta para o início da semana, mas houve um fato novo: a inflamação causada pelo tumor, provavelmente esse tumor que se localiza no fígado, causou um acúmulo de líquido no abdômen e o acúmulo de líquido no pulmão, especificamente entre as pleuras. Por conta disto, nós solicitamos a presença do Dr. Ângelo Fernandes, que providenciou a drenagem deste líquido intrapleural, tanto do pulmão esquerdo como do pulmão direito. Quando isto é feito, é colocado um dreno de cada lado, e o momento de se retirar esses drenos é quando esse fluxo de líquido diminui. Isto vem acontecendo, mas nós entendemos que até a retirada desses drenos pelo Dr. Ângelo, o prefeito deve continuar internado. A retirada de dreno não tem data previsível, porque depende dessa diminuição de fluxo. Então, nesse momento, o prefeito está bem, se adequou de uma forma regular ao tratamento com quimioterápicos e com imunobiológicos, já começou a alimentação parenteral e continuará internado até que haja uma decisão de retirada de drenos e acomodação desta situação. O prefeito continua despachando normalmente, ele continua trabalhando do seu quarto de internação, e a previsão de quando dá alta, que ele volte às suas atividades profissionais habituais. Claro que restrito, né? Ele não vai ter exposição pública, e o fato dele continuar com a alimentação integral não atrapalhará, porque isso acontece durante o período de sono do prefeito, durante a noite. Então, a ideia é que ele continue trabalhando normalmente, despache à distância, não tenha exposição pública e leva a sua vida até nova avaliação, que deve ocorrer também nos próximos meses. Então, a permanência do prefeito no hospital deveu-se a esta contingência do surgimento de um acúmulo de líquido, tanto na região abdominal, peritoneal, como na região dos dois pulmões. Isto é um apanhado geral do que acontece com o prefeito, e agora eu vou passar a palavra primeiro para o professor Arthur, na sequência, Dr. Túlio e Dr. Ângelo.
Boa tarde a todos. Então, acho que o Davi conseguiu sumarizar de maneira muito precisa e completa a situação de hoje. Evidentemente, o aparecimento desse líquido é decorrente da doença. Entretanto, como o tratamento começou com esse novo tratamento no sábado, é nossa expectativa que com a atuação do tratamento, com a efetividade do tratamento, esse quadro sofra uma reversão. Esses drenos servem para eliminar esse líquido enquanto o tratamento trabalha combatendo a doença, e uma vez que isso seja alcançado, a necessidade do dreno passa a ser uma coisa ultrapassada, né? Uma vez que a gente consiga controlar a produção desse líquido, os drenos podem ser retirados e isso fica mais simples para que se possa permitir a alta do prefeito Bruno Covas, de forma que ele passe a atuar presencialmente fora do hospital, coisa que ele já vem fazendo dentro do hospital. Mas a nossa expectativa é que com a atuação dos novos tratamentos, então a gente possa eliminar a necessidade desses drenos. A gente acompanha o volume drenado diariamente, o volume vem diminuindo, mas apenas com a cessação completa da saída desse líquido é que se pode remover os drenos. Eles não podem ser removidos precocemente. E o doutor Ângelo oportunamente vai explicar para vocês um pouquinho melhor o que são esses drenos e como eles funcionam. Muito obrigado. Bom dia a todos. Pois bem, sempre seguindo o desejo e a postura muito sincera e transparente do prefeito Bruno Covas, na sexta-feira, quando for evidenciado esse avanço da doença no fígado e lesões ósseas, a gente prontamente compartilhou essa informação. Obviamente, com uma doença dessa, quando ela avança, ela implica mudanças no tratamento, né? E a gente pode dividir o tratamento em dois grandes componentes. Um é o componente antitumoral e outro é o suporte clínico. Então, como tratamento antitumoral, uma vez que a doença avançou, a gente está conciliando os dois principais tratamentos sistêmicos, que é a quimioterapia com imunoterapia. Então, a quimioterapia e a imunoterapia têm por objetivo atuar na causa da doença, no que está desencadeando esses líquidos, por exemplo. Ao mesmo tempo, em paralelo, a gente sempre está otimizando o suporte clínico dele. Então, ele teve uma perda de peso recentemente, apesar de estar se comendo bem, se alimentando bem, e por conta disso a gente optou por complementar o suporte nutricional dele com a dieta parenteral, com o objetivo, uma estratégia de receber no período noturno, para não interferir na rotina dele diária. Entretanto, nesse curto período também surgiu esse líquido que precisou ser tratado. Então, esse líquido a gente está tratando de duas formas. Agindo na causa, com a quimioterapia e a imunoterapia, e drenando ele, aliviando ele com o dreno, e esse é o motivo pelo qual a internação dele se prolongou um pouco mais do que inicialmente previsto e planejado. Boa tarde a todos. Bom, depois dessas explicações, me sobra muito pouco a comentar, né? A drenagem da pleura é um procedimento rotineiro, se faz em diversas situações, inclusive na situação oncológica que o prefeito se encontra. A situação é bem controlada, existem várias alternativas de resolver o problema, né? Ele está numa situação clínica da parte respiratória bastante confortável. A única dificuldade que nós temos é de previsão. Quando você posiciona um dreno, você depende de uma série de fatores para poder pensar em tirá-lo. E isso é o que nós estamos no momento. A drenagem inicial foi uma drenagem relativamente alta e depois foi diminuindo, que é o que acontece frequentemente nessas circunstâncias. E nós estamos esperando um pouco o tratamento oncológico obter o resultado que se espera e que a condição nutricional dele melhore e essa situação se equilibre e ele volte a uma condição de não precisar dessa drenagem. O dreno é um catéter, um tubinho fininho, né, que é colocado pela lateral do tórax e está ligado a um reservatório e nós vamos monitorando, nós vamos medindo a quantidade de líquido e examinando esse líquido a períodos para dar uma posição de perspectiva futura. Muito obrigado. Eu agora vou abrir perguntas
que, por favor, o jornalista se identifica, nome e veículo, e nós vamos responder. Oi, boa tarde, doutor. Meu nome é Cristina Mayumi, sou repórter da TV Globo aqui de São Paulo. Gostaria de saber se essa questão desse líquido no dreno, essa alimentação que ele está precisando da suplementação, pode ser considerada uma piora no quadro do câncer que ele já vem lutando aí desde 2019. O doutor Túlio e o doutor Arthur expressaram isso no penúltimo boletim, que o surgimento de metástase em ossos e o surgimento de novas lesões no fígado mostram um agravamento da doença. E por conta disso que houve a mudança da estratégia de tratamento oncológico. E é assim que funciona. Essas doenças oncológicas, mesmo as doenças infecciosas, as crônicas, você vai adequando o tratamento à evolução. E é isso que está sendo feito. Boa tarde, meu nome é Manuela Niklevic, sou da CNN Brasil. Eu queria entender a partir de agora, com essas novidades aí, no caso do prefeito Bruno Covas, como que fica o tratamento, como vai ser essa rotina a partir de agora, de quanto em quanto tempo ele vai precisar voltar ao hospital depois que ele receber alta, por exemplo, para passar por essas sessões de quimioterapia e imunoterapia. Obrigada. Doutor Túlio. O tratamento oncológico dele consiste numa combinação de quimioterapia, são 2 quimioterápicos, e imunoterapia, são 2 imunoterápicos. A infusão do tratamento é feita no período de 48 horas, que foi feito no caso de sábado até segunda-feira. E isso é um ciclo, cada ciclo a gente faz com um intervalo de 2 semanas. Cada 4 ciclos, 8 semanas, 2 meses, a gente faz um novo exame de controle da doença, para ver exatamente como a doença e os nódulos estão se comportando. E a duração do tratamento depende muito do comportamento da doença diante do tratamento. Boa tarde, eu sou Adriana Semino, da TV Cultura. Eu gostaria de saber quando que foi identificado esse líquido no pulmão e também na região do abdômen, porque antes havia, né, uma previsão de alta e agora, pelo que a gente entendeu, a alta do prefeito está dependendo justamente do acúmulo, da drenagem desses líquidos. E com relação à perda de peso do prefeito, tem alguma estimativa? Foi uma perda muito grande para demandar esse complemento alimentar? Quer responder, Arthur? Na tomografia do PET, que foi feito na sexta-feira, a gente via um pequeno volume de líquido no abdômen e um pequeno volume de líquido nas pleuras. Evidentemente, o tratamento começou no sábado, como o Dr. Túlio acaba de dizer. Entretanto, entre a sexta e o sábado, a gente pôde observar clinicamente que esse volume de líquido aumentou. O tratamento ainda não tinha sido iniciado, então isso é uma decorrência, digamos assim, da evolução da doença. O tratamento começou, a gente espera que o tratamento promova, digamos assim, a eliminação da causa da produção do líquido, mas como havia, assim, nós notamos um aumento do líquido, sobretudo do lado direito, no sábado, o doutor Ângelo foi chamado a fazer essa drenagem, que é um procedimento muito simples e que é feito à beira do leito. Na segunda-feira, nós observamos que ainda havia um pouquinho de líquido do lado esquerdo, então foi feita a drenagem também para otimizar assim, a função respiratória, né? A perda do peso é uma coisa que não é muito, o peso atual dele não está muito diferente do que ele era em janeiro, fevereiro, mas diante da necessidade de poder enfrentar esse tratamento, é fundamental que a pessoa tenha a melhor condição nutricional possível. O prefeito vem se alimentando bem por via oral, mas nós entendemos que uma complementação, uma suplementação seria muito bem-vinda. A gente não pode pedir para a pessoa almoçar 2 vezes, jantar 2 vezes, de forma a aumentar ou dobrar o seu aporte calórico e proteico. Então, a gente pede que ele se alimente bem e complementa
além do que ele poderia comer, com a nutrição parenteral que ocorre durante o período noturno, como explicado pelo Dr. Davi. Boa tarde, Bruno Ribeiro, do Estadão. Eu queria só entender um pouquinho melhor. O acúmulo de líquidos ele é decorrente da inflamação, da inflamação que um dos tumores causa no fígado. E os senhores disseram que a alta dele está condicionada à redução do acúmulo de líquido no pulmão e no abdômen. É possível a gente pensar em uma alta com essa redução de acúmulo, mas a persistência desses tumores? Porque eu imagino que o tratamento oncológico, imunoterapeuta, ainda vai demorar um pouco, né? Ele não vai concluir agora. Eu queria saber se dá para... Quando termina esse tratamento, se dá que está programado agora, se dá para pensar em uma alta antes do término desse tratamento. São duas coisas. E só para confirmar uma informação que já estava, eu queria confirmar, passar uma informação que eram 5 pontos de tumor no fígado, um na coluna e um na bacia. Eu queria saber se esse número está correto. Primeiro, o Túlio depois responde, mas primeiro é assim. Quando você tem esse derrame pleural e essa ascite, você faz 3 tipos de medidas. Primeiro, tratamento da causa que o Dr. Arthur e o Dr. Túlio falaram. Depois, você aumenta o aporte calórico e proteico. E terceiro, uma ação mecânica, que é a drenagem dos 2 pulmões. Neste momento, não foi indicada a drenagem da ascite, porque não foi necessário. Às vezes, até isto você precisa fazer. Isto não foi necessário. O fato dele ter esse derrame pleural não levou o prefeito a ter uma insuficiência respiratória. Ele respira normalmente. Então, a alta não depende do tratamento oncológico, que ele vai persistir. A alta depende da diminuição do fluxo de drenos, até que o doutor Ângelo se sinta confortável para poder tirar esses 2 drenos. O que nós discutimos e decidimos é que ele permanecerá no hospital enquanto for necessária a manutenção de drenos. Tem situações outras que você, inclusive, o paciente vai com o dreno para casa. Mas, na condição do prefeito, nós optamos que ele permaneça no hospital para se adequar ao tratamento oncológico, para se adequar ao tratamento parenteral e até a retirada dos 2 drenos. Querem complementar tudo? Só relembrando, então, assim, os nódulos no fígado desencadearam essa inflamação, o acúmulo do líquido, a ascite, que é líquido no abdômen. Até pela pressão negativa, quando a gente respira, uma parte desse líquido subiu para o tórax, né? Em termos de tratamento, o tratamento a gente está agindo na causa, com quimioterapia e imunoterapia, e, ao mesmo tempo, na consequência, através da drenagem. Nesse momento, ele permanece internado por conta da drenagem. Assim que a gente conseguir reequilibrar os líquidos e for possível tirar o dreno, ele vai de alta e ele segue o tratamento por um período mais longo. Recentemente perguntaram, até a gente comentou como que é o tratamento sistêmico. Ao longo do tratamento sistêmico, a cada 2 meses, geralmente, a gente faz um controle de imagem, e o tempo de tratamento com quimioterapia, o tempo de tratamento com imunoterapia vai depender muito como a doença vai se comportar, especialmente nesse controle de imagem, que a gente já faz regularmente a cada 2 meses, desde o diagnóstico dele. Eu vou passar para o professor Calil para dar uma avaliação da parte cardiológica e clínica. Durante todo o tratamento, o prefeito se manteve estável na parte cardíaca, né, e sem nenhuma alteração. Então, ele suportou muito bem o tratamento quimioterápico, imunoterápico, sem nenhuma alteração mais importante do ponto de vista cardiovascular. Alguma pergunta a mais? Boa tarde, Isabela Palhares, da Folha de São Paulo. A presença do líquido, ela tem diminuído, e isso é em função do tratamento estar funcionando ou só pelo dreno? E a presença desse líquido, ela tem acontecido depois de vocês começarem o tratamento imunoterápico? Ela é consequência também dos remédios ou não? Atente bem a cronologia. O prefeito iniciou o tratamento na sexta-feira. No sábado, clínica e tomograficamente, nós percebemos o acúmulo de líquido no abdômen e nos 2 pulmões.
Então, não havia a menor interferência do tratamento quando foi diagnosticado derrame pleural e ascite. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não deu tempo do tratamento sequer iniciar a sua ação. Então, são situações diferentes. Você imagine uma bexiga de água, o tórax é coberto por 2 pleuras. São 2 camadas que elas ficam totalmente colabadas. Quando você tem o processo inflamatório, o Ângelo vai explicar melhor, entre essas pleuras se acumula líquido. E esse líquido que é drenado. É um catéter, como se você furasse uma bexiga e fosse esvaziando aos poucos. É isso que foi feito nos 2 pulmões. Só que em vez de esvaziar de uma vez, você deixa um dreninho, esse dreninho vai tirando aos poucos, conforme a pressão de dentro para fora. Complementa, Ângelo, por favor. Isso, na verdade, o líquido não está no pulmão, ele está fora do pulmão, ele está entre o pulmão e a parede. Então, quando você coloca um dreno, ele funciona, para ser bem claro, como se fosse um ralo. Né? Você tem uma torneira que está produzindo líquido, por todas essas causas que foram comentadas, e você tem um ralo, que é o dreno que está dando vazão a isso. Enquanto a torneira produzir mais líquido que o ralo pode dar conta, ele vai vazar. Chega um momento que a coisa se equilibra. O que entra é o que sai. Todos nós temos um pouquinho de líquido na pleura. Então, o problema é o excesso. O dreno está aí para ficar como um ralo, enquanto a produção é maior que a reabsorção dele. Então, a ideia é, num determinado prazo, a coisa se equilibre e você possa tirar, e o próprio organismo dá conta da produção e da reabsorção desse líquido. Depois da CBN, mais alguém tem pergunta? Uma, você vai ler? Então tá. Então, depois da CBN, são mais 2 perguntas e a gente encerra, tá bom? Obrigada. Boa tarde. É Gabriela Rangel, da Rádio CBN. Vocês deixaram bem claro que estão avaliando, né, a resposta do prefeito, mas mesmo assim eu gostaria de perguntar se há um tempo estimado para esse caso, né, levando em consideração as respostas que o prefeito já manifestou. E também no início, os senhores citaram líquido no pulmão, nos pulmões e também no estômago, se eu não me engano. Gostaria de saber, não? Então peço desculpas pela compreensão errada. Quando você pergunta tempo estimado, exatamente que tempo você quer? Para a retirada dos drenos, né, que é o que está condicionado à alta dele. A semelhança do pulmão, o pulmão é recoberto por essa pleura que o professor Ângelo falou. O abdômen também por uma membrana que é o peritônio. É isso que inflama e isso que dá o líquido. E o tempo estimado é o tempo do prefeito, dele absorver mais do que eliminar. Tudo bem? Então, eu fiquei com uma dúvida. O meu é Vivian Reis, sou do G1. Eu queria saber onde exatamente então está o líquido. Está errado dizer que é abdômen e pulmão, né? Então é na... Está errado. Está dentro, aqui e aqui, mas vou deixar o Túlio explicar também, para ficar bem claro. Saber exatamente. No abdômen, obviamente, tem vários órgãos, né? Fígado, estômago, pâncreas e assim por diante. Para proteger esses órgãos, existe uma película, como se fosse um insufilme, chamado peritônio. Então, na verdade, o líquido é dentro do peritônio, ele está entre os órgãos. Mesma coisa no tórax. Para a gente respirar, para o pulmão insuflar, esvaziar e tudo mais, ele precisa deslizar com a parede torácica. Então, existe um espaço virtual entre o pulmão e a parede torácica. Esse espaço ele é revestido por um insufilme, por uma película chamada pleura. Então, na verdade, a água não está dentro do pulmão. A água está no espaço pleural, que fica entre o pulmão e a parede torácica. O X da questão é que, quando essa água aumenta muito, fica um pouco mais cansativo para respirar. A gente muitas vezes fala que a água está no pulmão para simplificar, mas na ponta do lápis, de forma mais precisa, ele está no espaço pleural e no espaço peritoneal, sendo o peritônio essa película que envolve os órgãos do abdômen, e a pleura, essa película que separa o pulmão da parede torácica. Tudo bem? Pois não. Boa tarde a todos. Gustavo Schmidt, repórter do Globo. Doutor Davi, só para a gente entender um pouco melhor a complexidade do caso,
O que a literatura médica diz sobre esse tipo de tratamento? Como costuma ser a resposta na média? Só para a gente entender um pouquinho melhor. Eu vou falar geralmente, depois o professor Arthur e o professor Túlio explicitam. As doenças tumorais, como eu falei no início, são doenças hoje tratadas como doenças crônicas. Surge um problema, você adequa o tratamento. Supera aquele problema, surge um novo problema. Você supera o novo problema. Do ponto de vista de literatura, o prefeito tem acesso ao que existe de mais moderno no mundo. Aliás, como todos os pacientes que internam no Sírio-Libanês. Então, os protocolos de ponta que estão disponibilizados nos melhores centros de oncologia do mundo são disponibilizados para os pacientes do Sírio-Libanês. O professor Arthur é o responsável por esta parte do hospital e nós temos essas garantias, tanto em termos de diagnóstico, que é um diagnóstico aprimorado, como o que há de mais moderno disponível no mundo. E sempre as nossas decisões são tomadas em conjunto, em cima da prática de cada um de nós, que é longa, e em cima do que há de mais moderno e mais atual da literatura. É assim que nós decidimos. Também com consentimento óbvio e conhecimento do prefeito. Tudo que nós estamos falando aqui é de conhecimento do prefeito e ele expressa de uma forma muito veemente que ele quer que nós deixemos as coisas com a maior clareza possível. Até do ponto de vista de imprensa, que nós consigamos fazer vocês entenderem em nível de detalhe o que acontece com o prefeito. Eu, como venho de uma longa jornada, ele repete exatamente a atitude do avô, que para mim foi um ícone do ponto de vista de transparência. O prefeito tem o mesmo perfil, ele quer que absolutamente tudo seja informado e explicado e que a equipe médica fique disponibilizada para estar informando a vocês em nível de detalhe do que acontece com o prefeito. Não há mais dúvidas. Obrigada. Quero encerrar só com um comentário. Primeiro, um agradecimento ao doutor Túlio, Arthur, ao professor Calil, ao doutor Ângelo, um agradecimento a eles e às suas equipes e um agradecimento muito especial ao Hospital Sírio-Libanês e os seus funcionários, que, além de sempre muito envolvidos, têm um carinho muito especial pelo prefeito. Eu não posso falar em nome do prefeito, mas eu vou dizer a minha sensação em ser um dos médicos do prefeito. O prefeito é um guerreiro, é um indivíduo que ele não discute tratamento, ele se solidariza com o tratamento, se disponibiliza e ele vai para frente e vai para cima. Além disto, ele se sente responsável, e é mesmo, porque ele foi eleito para isso, ele tem responsabilidades junto à população da cidade de São Paulo. Então, ele, em momento algum, ele quer se afastar de suas atividades. E nós entendemos que deva ser assim mesmo. Ele tem condições para exercer as suas atividades, tem competência, foi eleito para isso e assim continuará. Muito obrigado a todos, tenham uma boa tarde.